Olá pessoal, tudo bem? Para esse novo ciclo de vídeos realizados pelo Grupo Espírita Harmonia e Paz de Santos, eu escolhi o tema Planejamento Evolutivo, assim como o nosso amigo João, só que eu vou acabar abordando uma temática um pouco diferente. Esse é um tema que já é de meu interesse há algum tempo e eu acho um tema interessantíssimo e importantíssimo. Portanto, eu peço um pouco a paciência de vocês, se vocês puderem permanecer até o final, eu acho que vai ser algo muito interessante. Eu gostaria de começar com um questionamento. Se nós não sabemos onde queremos ir, nós podemos chegar em algum lugar? Por exemplo, se eu chegar para minha esposa hoje e disser, vamos viajar na semana que vem? Quais são as perguntas que naturalmente ela me faria? Para onde nós vamos? Quantos dias nós vamos ficar? Nós já temos estadia? O que precisamos levar? O que precisamos providenciar? Vejam, em toda e qualquer atividade da nossa vida precisa existir um mínimo de planejamento. Só que, em relação à nossa evolução, a gente acaba não planejando. E a nossa evolução, penso eu, que deveria ser um dos principais enfoques da nossa vida, se não o principal. Por que nós devemos fazer um planejamento evolutivo? Vejam, se hoje nós estamos num ponto A, que é a nossa situação atual, como que nós estamos agora, e queremos chegar num ponto B. E se estamos falando de evolução, logicamente esse ponto B é ser melhor do que eu sou hoje. Aí a partir daí a gente deve definir metas, objetivos e ações para tornar isso realidade. Muitas vezes a gente tem a ideia que para evoluir basta que estejamos vivos, basta que estejamos ou encarnados ou vivendo no astral, basta que existamos enquanto consciências e aí vamos percorrendo um espaço de tempo e evoluindo ao longo desse tempo. Eu penso que não é muito bem desta forma. A maioria das nossas reciclagens existenciais, elas são feitas apenas de forma passiva. Ou seja, eu espero acontecer alguma coisa na minha vida. Por exemplo, eu posso passar por um trauma, eu posso ter uma doença grave, eu posso de repente perder o emprego, eu posso passar por desencarne de algum ente querido e aí a partir daí que eu vou tomar novas diretrizes. Então, como é que a gente planeja o nosso futuro? Penso que, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que nós podemos desenvolver qualquer competência. Eu digo qualquer competência ou atributo. Se eu quiser ser uma pessoa mais amorosa, eu posso desenvolver isso. Se eu quiser ser uma pessoa mais pacífica, se eu quiser ser uma pessoa mais organizada, se eu quiser ser uma pessoa que tem mais discernimento, mais intelectualidade, enfim, qualquer atributo da nossa consciência ou qualquer especialidade. Nós podemos desenvolver qualquer competência desde que não coloquemos nenhum limite em nossas vidas, porque aí nós somos os únicos limitadores de nós mesmos. O segundo item que nós devemos fazer para planejar o nosso futuro é estabelecer um espaço de tempo. Vejam, nós somos consciências atemporais. Eu não sei há quantos milênios eu existo e por quantos milênios eu vou existir. Trabalhar com um horizonte de tempo muito largo acaba ficando muito difuso, muito vago, então é necessário delimitar um espaço de tempo. Então, delimitando esse espaço de tempo, nós entramos no conceito dos nossos três futuros evolutivos, que pelo menos a maioria de nós terá esses três futuros evolutivos. O primeiro futuro evolutivo será a nossa próxima reencarnação, que seriam as metas de longo prazo. Deixa eu fazer um parênteses. Aqui eu devo mencionar aquilo que eu já citei no meu vídeo sobre reencarnação, que eu penso que a reencarnação não é obrigatória. Segundo, que o período entre as vidas é totalmente variável, esse tempo é totalmente variável. E terceiro, que eu não necessariamente vou reencarnar nesse planeta. Existe a possibilidade de transmigração estelar, transmigração entre planetas, né? Eu posso reencarnar em outro planeta. Eu penso nisso e tem diversas obras que ratificam isso.
O segundo futuro evolutivo seria o período entre vidas, também chamado de período intermissivo, que são as metas de médio prazo. E o terceiro futuro evolutivo é o restante da nossa vida atual. Nós temos a nossa vida atual enquanto encarnados e nós temos o período até o nosso desencarne. Essas seriam as metas de curto prazo. Uma pergunta que vocês podem estar se fazendo é: por que está na ordem inversa? Toda vez que a gente faz um planejamento, a gente sempre começa do período mais longo para o período mais curto, do período mais amplo para o período mais próximo. Uma analogia que é possível se fazer é planejamento estratégico de empresas. Primeiro, sempre se modela como eu quero estar daqui a X anos, daqui a 5 anos, por exemplo. E aí, quais são as metas, quais são meus objetivos, quais são os meus mecanismos para que eu consiga chegar nesse objetivo que eu tratei lá dos 5 anos. E aí eu vou trazendo para o tempo presente, estabelecendo metas de longo prazo, de médio prazo e depois de curto prazo. Já o sentido de execução, logicamente, é no decorrer do tempo, é no sentido inverso. Outras questões que eu queria abordar com vocês para a gente criar reflexão. Se não sabemos como evoluímos, a gente pode ter progresso consciencial? O que vocês pensam? Outra questão. Se não sabemos o que eu tenho que mudar em mim, a gente consegue ser melhor? Já respondendo uma dessas perguntas, eu vou colocar aí na tela para vocês um quadro, resumo, de como é que eu penso que se dê a nossa evolução. Isso é apenas um exemplo. Eu penso que a nossa evolução se dê a partir de 3 pilares essenciais. O primeiro é o esclarecimento ou conhecimento. O segundo é a reforma íntima ou mudança de comportamento. E o terceiro pilar é a interassistencialidade ou trabalhos assistenciais. Eu penso que a evolução se dê prioritariamente por esses 3 pilares. E também existem condições para que nós consigamos cumprir essas outras atividades. A gente precisa ter saúde dos nossos corpos, porque sem saúde a gente não consegue efetuar as outras atividades, e enquanto encarnados nós temos uma condição, ou uma série de condições de estar no plano físico, condições de intrafísico. E aqui vem um item muito interessante para a gente pensar. Quando a gente desencarna, quando a gente perde esse corpo físico e o corpo etérico e se manifesta no astral, existem essas particularidades que tem aqui no plano físico que não existem lá. Então, façam o seguinte raciocínio junto comigo. No plano astral não há necessidade o corpo astral não tem essa necessidade de alimentação, pelo menos num nível mediano para cima não há essa necessidade. Em níveis mais baixos, um pouco mais patológicos, a pessoa pode sentir essa necessidade. Aí são plasmados alimentos, elas têm essa necessidade, mas que são por carências emocionais. A pessoa quer sentir aquele tipo de energia, mas não é uma necessidade intrínseca do corpo astral. Isso é importante de ser dito. Então, intrinsecamente, o corpo astral ele não tem essa necessidade de se alimentar, nem a necessidade de sono. Um outro item que é muito interessante é que não existe dinheiro no astral, não é essa a moeda, a forma monetária que é feita aqui no plano físico, essa forma não existe no astral. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar com as finanças no sentido de que eu não preciso comprar coisas, eu não preciso comprar um carro, comprar uma casa, comprar roupas, tudo isso é plasmado no astral, eu não preciso ter o trabalho com essa finalidade, eu vou ter o trabalho para outras finalidades, mas não só com essa finalidade de eu preciso ganhar um dinheiro para ter o sustento que é necessário aqui no plano físico. Sim, é necessário no plano físico, mas não é necessário no astral. Então, vamos raciocinando. Se eu perdesse todas as necessidades, o que eu faria no astral? Se eu não tivesse a necessidade de alimentação, se eu não tivesse a necessidade de sono, se eu não tivesse a necessidade de trabalhar para ganhar dinheiro, para ter as coisas físicas, para ter uma casa, para pagar as contas, para ter a roupa, para ter meio de locomoção, enfim, todas as coisas que são aqui do plano físico, estritamente do plano físico. Se eu não tivesse tudo isso, o que será que eu faria no astral? Essa é uma coisa muito interessante de se pensar, que é logo após o desencarne. Aqui nós já começamos a pensar no nosso planejamento evolutivo.
Bom, e agora que eu disse como eu penso que se dê a nossa evolução, isso talvez sirva de exemplo para alguém, como que a partir daí eu vou traçar o meu futuro evolutivo, o meu futuro enquanto consciência? Agora eu vou detalhar aqueles 3 futuros evolutivos que eu citei inicialmente. Vejam, aqui o interessante é vocês irem anotando, seja à mão, seja no computador, em planilha, o estabelecimento de metas, objetivos e ações para colocar em prática esse planejamento evolutivo, para otimizar a nossa evolução. Esse é o sentido prático, otimizar a nossa evolução. Quais são as metas de longo prazo para a próxima reencarnação? Objetivos de vida como o que eu quero trabalhar e desenvolver enquanto consciência. Esse é o principal. O que eu quero desenvolver enquanto consciência? Família, características como genética. Eu sabendo a família na qual vou nascer, eu já sei mais ou menos qual que é a genética que eu vou herdar deles. Afinidades que eu venho a ter com essa família. E esse é um item muito interessante, porque nós nascemos dentro de uma família com o mesmo padrão energético da gente, com o mesmo padrão de consciência da gente, com o mesmo padrão de pensamentos, sentimentos e energias. Os meus pais são muito parecidos comigo. São semelhantes, na verdade, porque não existe 2 consciências iguais, mas são semelhantes. Os meus pais e os meus irmãos. Isso pelo menos no momento do nascimento. Depois, durante o percurso da minha vida, eu posso ir até promovendo mudanças para melhor ou até para pior e me distanciar deles enquanto padrão de consciência. Mas nós sempre nascemos numa família de mesmo padrão consciencial. Isso é algo muito importante de nós levarmos em consideração. Identidades existenciais. Sexo, o sexo do meu corpo, que eu vou reencarnar. Se você reencarnar homem ou mulher, isso pode fazer uma boa diferença para a formação dessa personalidade, né? Que a cada reencarnação nossa nós temos uma formação de uma nova personalidade encarnada. Etnia, país, cultura, época. A época pode fazer muita diferença. Se eu vou nascer lá, por exemplo, agora, no meio de uma pandemia, ou para quem nasceu lá perto da Guerra Mundial, isso faz diferença a época que a gente reencarna. Estilo de vida, alimentação, atividade física, isso eu já posso parametrizar isso. Eu, por exemplo, hoje eu sou vegetariano. Eu não me vejo mais comendo carne, nem que seja nas próximas vidas, eu não me vejo mais dessa forma. Então, essa é uma escolha que eu já vou fazer antecipadamente. Papéis existenciais, casar, ter filhos, ou também chamado de palco evolutivo. Para a nossa evolução, a gente pode evoluir sendo casado, sendo solteiro, tendo filhos ou não. São itens que a gente tem que pensar, se isso é da minha afinidade, se eu quero isso ou não, isso já pode ser planejado anteriormente. Profissão é um outro item que entra, que é um item aqui do nosso plano físico, né? A gente precisa ter um sustento material, então talvez afinidades, né, que eu já tenho um conjunto de afinidades, então que me facilitem determinadas profissões. Agora, o meu segundo futuro, que é o período entre vidas, o período que eu vou passar após esse meu desencarne, ao final da minha vida eu desencarnar, eu vou me manifestar no astral e isso se chama período intermissivo, ou período entre vidas, que são as metas de médio prazo. O que eu quero desenvolver no astral? Isso eu já vou começando a planejar a partir de agora. Tipos de assistência a serem trabalhados. Lembra lá quando eu fiz aquela referência, aquela reflexão? Se no plano astral eu não preciso trabalhar para ter sustento econômico, se no plano astral eu não preciso me alimentar, eu não preciso comprar coisas, eu não preciso do sono, o que eu vou fazer? Eu vou ficar jogando dominó na praça astral. Ou eu vou ficar assistindo lá na TV astral o Domingão do Faustão. Eu acho que esses são itens que não vão ser interessantes para a gente fazer. Quais são as atividades que são interessantes para a gente fazer no período intermissivo? Aqueles 3 pilares evolutivos, a gente vai continuar fazendo eles se for do nosso interesse, se a gente prezar pela nossa evolução, que é, a gente vai continuar estudando, buscando esclarecimento, a gente vai continuar fazendo a nossa reforma íntima, mudando comportamentos,
e a gente vai continuar trabalhando assistencialmente. Então, eu já sei o que eu vou fazer no astral após o desencarne. São esses 3 itens. Eu já sei de antemão o que eu vou fazer no astral e eu já tenho metas estabelecidas para trabalhar no astral. Uma delas é a trabalhar assistencialmente. Eu já tenho afinidade com esse tipo de trabalho e eu vou continuá-lo após o desencarne. Então eu já vou pensar em quais tipos de trabalho que eu tenho mais afinidade. Se eu vou trabalhar com consolação, se eu vou trabalhar com esclarecimento, se eu quero fazer assistência energética. Estudos e cursos. No plano astral existem bibliotecas, existem como se fossem faculdades, onde eu posso estudar, onde eu posso fazer os chamados cursos intermissivos. Eu vou fazer cursos que me vão trazer esclarecimento. Claro que lá é de uma forma mais ampla, porque lá todo mundo já conhece a multidimensionalidade, então é muito mais interessante. Eu posso fazer terapias, como aqui tem as psicoterapias, eu posso continuar lá, que isso tem a ver muito com a minha mudança de comportamento, ou também chamada de consciencioterapias. Eu posso fazer terapias no astral. E algo que eu vou fazer lá no final do meu período intermissivo é os preparativos pré-reencarnatórios. Deixa eu lá ver, estudar lá com a minha família, quais são os preparativos que eu tenho que fazer para ter uma maior probabilidade de sucesso, de completismo dentro da minha vida intrafísica, quando eu ressomar, quando eu reencarnar. E o terceiro futuro evolutivo é a nossa atual vida, o restante da nossa atual vida. E aqui não importa se falta 5 anos, se falta 10 anos ou se falta 40 anos. Nós podemos realizar ainda muita coisa aqui enquanto encarnados. É muito importante a gente pensar dessa forma. A gente pode ainda realizar muita coisa. Em 3, 4 ou 5 anos eu consigo fazer bastante coisa, bastante mudança. O que eu posso programar? Quais as acabativas do final dessa minha vida? Eu posso fazer reconciliações? Vamos supor que eu tenho lá um familiar que eu não me dou bem. Eu posso me reconciliar com essa pessoa? Eu tenho mágoas, eu tenho culpas, eu tenho ranços. Seria muito interessante eu trabalhar esses itens antes do desencarne. O ideal é sair daqui sem rabo preso, sem guardar mágoa de ninguém, sem guardar inveja, sem guardar essas emoções que nos prejudicam muito, porque a gente leva isso para o astral. E aí, numa próxima oportunidade evolutiva, a gente pode trazer isso na nossa paragenética do corpo astral e até manifestar na nossa genética do corpo físico, que vão gerar dificuldades físicas, até doenças. Um outro item, será que eu posso deixar algum legado? Algum legado de esclarecimento, por exemplo? Será que eu posso escrever um livro? Porque um livro é uma informação que fica. Será que eu posso fazer isso? Ou será que eu posso aqui gravar vídeos e deixar vídeos de esclarecimento? Será que eu posso fazer um trabalho assistencial que ajude pessoas e que isso gere frutos a longo prazo? Isso seria um legado muito interessante. Antecipações. Do que eu já planejei, o que eu já posso ir antecipando lá? Eu planejei para do meu futuro, do meu primeiro futuro, que é o prazo mais longo, que é a minha próxima reencarnação. O que eu planejei para o meu curso intermissivo? O que eu já posso antecipar? Eu já posso ir trabalhando os meus traços negativos de personalidade? Sim, já posso ir trabalhando eles. Eu já posso ir trabalhando, por exemplo, vícios. Se eu tenho vício, se eu sou um fumante, por exemplo, e eu não consigo largar desse vício. Se eu não consigo largar desse vício é porque eu tenho essa dificuldade emocional. E dificuldades emocionais, a gente leva ela depois do desencarne. Então o que pode acontecer é eu estar ligado a consciências aqui do plano físico que gostam desse tipo de atividade, que têm afinidade desse tipo de energia, porque eu gosto de sentir esse tipo de energia. Isso não é uma coisa nada legal. Eu posso antecipar meus estudos do que eu já planejei lá, do que eu quero estudar. Eu posso já antecipar? Sim, eu já posso antecipar. Eu posso começar a estudar a partir de agora, a partir de hoje. E o que eu quero desenvolver de competências? Lembrando aquilo que eu falei lá no começo, eu posso desenvolver qualquer competência. O que eu já posso adiantar? O que eu já posso começar a desenvolver agora mesmo? Eu, por exemplo, eu quero desenvolver a minha comunicação. Eu quero ser uma pessoa mais organizada, porque eu não sou muito organizado. Eu, por exemplo, tenho problema de memória, de hipomnese, eu quero cuidar disso. Então eu já vou fazendo as antecipações. O que eu posso cuidar no agora, no já? E uma outra preparação que eu preciso fazer é a preparação para o desencarne. É algo que a gente não costuma pensar aqui no plano físico. A gente
vive uma vida sem planejamento evolutivo, sem planejamento do que eu quero melhorar enquanto consciência. A gente sabe que a gente vai desencarnar, isso todo mundo sabe, né? Só que a gente não faz nenhum preparativo para isso. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que tratar é a tanatofobia, ou seja, medo da morte. Muitas pessoas, mesmo sendo espíritas, mesmo tendo uma crença da espiritualidade, uma crença que a gente continua após o desencarne, ainda assim tem medo da morte. Aqui uma coisa importante para a gente pensar em relação a esses medos, eu penso que a melhor forma de a gente tratar desses medos da morte é passar por experiências que nos levem a ter a certeza que nós continuamos. Não que a crença seja ruim, não estou falando nada em relação às crenças, mas quando a gente experimenta, quando a gente vivencia a multidimensionalidade, isso se torna uma certeza para a gente, e aí é algo muito diferente, e aí a gente acaba com esse medo da morte. Eu, por exemplo, só para contar uma experiência simples, que foi lá no meu começo, antes até de trabalhar no grupo espírita, né, Harmonia e Paz, eu tive uma experiência de desdobramento lúcido, também chamado de projeção astral, que eu saí do meu corpo e vi o meu corpo com muita nitidez, com muita lucidez, só que naquela época eu não entendia nada e eu fiquei com medo, meu coração acelerou e eu voltei para o corpo, né? Mas foi com uma experiência com bastante lucidez, mesmo que muito rápida. Então isso já começou lá no passado a me confirmar e eu a ter uma certeza da nossa continuidade. E depois, logicamente, trabalhando no centro, aí foram inúmeras outras experiências que me levam a ter essa certeza. Aí não é a questão de crença, aí é uma questão de experienciação, uma questão de certeza, né? Muito diferente. Ainda dentro da preparação para o desencarne, a gente pode pensar em fazer o testamento já anteriormente, a gente precisa estar com as finanças alinhadas, bem costuradas, porque deixar dívidas não é interessante. Uma outra coisa que eu penso, que eu já vou deixar como orientação para minha família, para o meu filho, que é que eu gostaria que meu corpo fosse cremado, porque isso, no meu entendimento, acelera a decomposição do corpo etérico e é algo interessante. Além de ser mais higiênico, enfim, tem uma série de vantagens e a forma que eu gostaria que fosse realizada. Então eu já vou deixar antecipado tudo isso. Então, feito esse detalhamento, é importante a gente começar a fazer o nosso planejamento evolutivo, estabelecer objetivos, metas e ações para que a nossa evolução se dê de uma forma mais otimizada. Aqui, lembra daquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar? Eu acho que seria muito interessante a gente esquecer essa música, ou pelo menos esquecer o sentido dela. Nós que temos que ser os dirigentes da nossa vida, e a evolução, do meu ponto de vista, é um dos fatores primordiais da nossa existência. Nós seremos melhores. Eu espero que esse conteúdo possa ajudar alguém de alguma forma. Vocês podem me escrever, vocês podem entrar em contato comigo se vocês quiserem mais detalhamentos, eu tenho muito material sobre isso. Gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade, agradecer os amparadores desse trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.